Senhor. Jesus anda por cima do mar. Amém, Deus. Amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Podemos aceitar. Aleluia, Deus. Louvado e engrandecido é o Senhor dos Exércitos. Amém, Deus. Eu perguntei ao Senhor que mensagem eu daria nessa tarde. E o Senhor queimou forte, irmãos, no meu coração esta mensagem. Glória. E eu questionei com o Senhor porque, irmãos, eu confesso que eu não sou muito boa em pregar no Novo Testamento. Mas aí eu disse, Senhor, se o Senhor confirmou meu coração que esta mensagem, então quando eu chegar lá naquele lugar, eu só vou abrir a boca e vou deixar o Senhor falar. E aí Deus confirmou através de Ayla, porque mesmo assim ainda eu estava temendo. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluias, glórias a Deus. E quando, amados irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus estava ali orando, e quando ele se deu por conta, os seus discípulos já estavam no meio do mar. O Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, ele sabia que os seus discípulos não iam esperar ele. Ele já sabia, aleluias, que os seus discípulos iam fazer uma viagem, aleluia. Então ele preferiu, aleluias, entrar no particular sós com Deus. Porque tem momento, irmãos, na minha vida e na sua vida, que é necessário que até os íntimos pastor Carlos, nós se afastar um pouquinho, para que eu e você venhamos ter um particular, um a sós com o Senhor Deus. E não foi diferente com o Senhor Jesus. A oração a qual o Senhor Jesus ele queria fazer, ele precisava fazer, não era nem para os seus discípulos, os seus íntimos, Pedro, João e Tiago, nem esses três, não era para estar perto dele, aleluia, porque ele tinha um mistério para tratar com o Senhor Deus, seu Pai. Então ele viu que o barco já não estava mais próximo. Então o Senhor Jesus, ele foi andando até de encontro àqueles discípulos. Glória a Deus, aleluia. Mas aqueles discípulos olharam e se assustaram. Olharam de longe e pensaram, é um fantasma. Mas aí o Senhor Jesus, como conhece o coração dos seus discípulos, o Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo que sou eu, Jesus, o Messias. Tem de bom ânimo que eu sou o Rabi, o vosso mestre, aleluia. Enquanto, aleluia, mais uma vez, um dos seus discípulos temeram. Ah, Jesus, que nem o Pedro mesmo, ele disse, Senhor Jesus, é o Senhor mesmo? Aleluia. E o Senhor Jesus, aleluia, ele disse, sim, Pedro, sou eu. Glória a Deus, Glória. Glória a Mas aí Pedro mais uma vez disse para o Senhor Jesus, se é o Senhor Jesus mesmo, então manda-te para que eu possa ir até a ti, a se encontrar contigo, aleluia. E o Senhor Jesus disse o quê? Vem, Pedro, aleluia. Vem, Pedro, aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está dizendo, o que eu posso fazer, tu também pode fazer, tudo em meu nome, aleluia. Glórias a Deus. Em nossos dias o Senhor Deus nos deu poder e
Altíssimo. Quando tem uma enfermidade para a morte, não crê mais no Senhor teu Deus. Ai, meu Deus. Enquanto o médico pastor Carlos missionário Salidalva pode dar conta, pode resolver, eles estão crendo em Deus. Mas quando o médico diz o seu caso é inevitável, o seu caso é irreversível, quando o médico dá a sua palavra final, missionário Salidalva, aí agora a fé do crente desmorona. Aí o Senhor Jesus nessa tarde pergunta para mim e para você: a quem eu e você tem crido? A quem eu e você tem depositado a nossa fé? Será que eu e você tem depositado a fé no médico daqui da terra ou no médico dos médicos? Porque o médico daqui da terra disse que não tem jeito. O médico daqui da terra deu contagem regressiva para descer a sepultura. Mas o médico dos médicos está dizendo para mim e para você nessa tarde: se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia! E muitas das vezes somos que nem Pedro. Uma hora a missionária Salidalva cremos. Uma hora a nossa fé está lá em cima. Outra hora a nossa fé está lá embaixo. Pedro, ele saiu daquele barco no calor da emoção. Pedro disse: eu creio, Senhor, vou até a ti. A fé de Pedro, o pastor Carlos estava lá em cima. Até porque ele nem deu por conta que ele estava, a missionária Salidalva, caminhando por cima das águas. A fé de Pedro foi tanto que ele não estava percebendo que ele estava caminhando em cima das águas. Ele estava pensando que estava caminhando em cima da terra. Sabe por quê? Porque enquanto eu e você olhar para Cristo, enquanto eu e você olhar para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo, eu e você não desfalece, eu e você não desmorona, eu e você não vimos a dificuldade, eu e você não vimos o problema. Aleluia! Glória, glória. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Então, quando eu e você estamos olhando para o Senhor Jesus, nós não vemos, missionária Tânia, nada impossível. Sabe quando você conhece um crente, minha santa, quando ele está caindo, quando ele está desfalecendo na fé, aleluia, quando ele começa a dizer: esse negócio aí, não sei não, viu? Quando ele começa a dizer: esse negócio aí, ai meu Deus, vamos estar só esperando a hora. Este negócio aí não tem jeito não, o médico já deu a voz, o médico já disse, o médico já deu o diagnóstico. Aí pode saber que esse crente precisa nascer de novo. Pode saber que esse crente precisa exercitar, ressuscitar de volta a sua fé. Eu não sei porque o Senhor Jesus nessa tarde só está falando mais de fé. Porque o Senhor Jesus, ele sonda o meu e o teu coração. Se ele está falando de fé nessa tarde, porque nessa tarde tem crente que a sua fé está desfalecendo. E o Senhor Jesus nessa tarde está dizendo: eu aumento a tua fé. Eu trago existência onde não tem existência. Eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus que faço ainda milagre. Aleluia! Glória a Deus! Aos olhos do homem não tem jeito, não vou conseguir. Aos olhos do homem você não vai conseguir. Você não vai avançar. Você não vai conquistar. Você não vai conseguir reconstruir
Senhor Jesus, Ele é um milagre. Se você crê no Senhor Jesus e você não está crendo que esta casa qual você está enfrentando, você não vai conseguir, então você não está crendo no Deus que você serve. É verdade, Senhor. Você tem que mostrar para o problema que você tem um Deus que é maior do que o seu problema. Porque nessas últimas horas, irmãos, muitos de nós estamos botando o nosso problema acima do nosso Deus. E você sabe que está até uma dificuldade de nós adorarmos ao Senhor. Você sabia que devido aos nossos problemas do dia a dia, as nossas tribulações, as nossas angústias, você sabia que está com a dificuldade de nós e cultuarmos ao Senhor com a nossa mente, com o nosso coração voltado ao Senhor, porque muitas das vezes a gente está na casa do Senhor, mas o nosso coração, nosso pensamento não está ali dentro daquele recinto ligado no que o Senhor está falando. Aí muitas das vezes depois da mensagem se perguntou o que foi que o mensageiro pregou neste lugar, naquele lugar. Ninguém sabe mais, missionária, se ele dava em que versículo, em que capítulo, em que livro o mensageiro pregou. Aleluia! Por quê? Porque está ali no recinto, mas é como se tivesse surdo, não tivesse ouvindo o que Deus está falando, o que Deus está trovejando. Aleluia! Deus está dizendo: descansa o teu coração, deleita-te em mim, que eu vou satisfazer o desejo do teu coração. Tirai dos vossos corações a ansiedade. E o Senhor Jesus, ele falou com Pedro. Aí Pedro foi desmoronando. Pedro foi descendo. Por quê? Porque diz a palavra, quando Pedro olhou para baixo, ele se deu por conta que ele estava em cima das águas. Aí Pedro teve medo. Então quando ele teve medo, ele começou a afundar. Olha que Jesus está falando para mim e para vocês. Aleluia, Deus. Se eu e você olharmos para a nossa luta, nosso problema, que nós estamos enfrentando, eu e você vai enfraquecer espiritual. Eu e você vai morrer espiritualmente. E eu e você vai enfraquecer na presença dele. Sabe por quê? Porque eu e você estamos olhando para o próximo. Isso é verdade. E o segredo que Jesus convoca para mim e para você nessa tarde é para que a gente olhe só para Ele. Porque quando a gente olha para Ele, o nosso problema, o Senhor Jesus, Ele resolve. Porque a prioridade qual eu e você estamos dando é para Ele, não é para o nosso problema. Se está enfrentando uma situação difícil, não olhe, não pense no problema, adore, pense no Senhor Jesus. Aleluia! Pense no Senhor Jesus, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Aleluia! Glorifique e exalte a Ele. Aleluia! Porque quando nós pensamos no nosso problema, nós não temos tempo, nem pensamento, nem de descer na olaria, nem de adorar. Por quê? O tempo todo, 24 horas por 48, irmãos, aquele problema soando na nossa mente. E quando Pedro pediu socorro ao Senhor Jesus, socorre, mestre, pois eu estou afundando. O Senhor Jesus tomou Pedro pelas suas mãos e disse: por que temais, homem de pequena fé? E nessas últimas horas, irmãos, a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, está, se brincar, muito, pastor Carlos, com a fé bem menor do que a de Pedro ainda.
Porque ainda Pedro ainda teve a capacidade de andar sobre as águas. E tem muitos crentes que não chegam nem onde Pedro chegou, irmãos. Não chega nem onde Pedro chegou. Pedro ainda desafiou. Pedro ainda experimentou a grandeza do Senhor Jesus. O poder do Senhor Jesus na vida dele. E tem muitos que estão na casa do Senhor, irmãos, e nem experimentou ainda as grandezas do Senhor Jesus. Por quê? Porque a fé acabou. Porque a sua fé acabou. Aleluias! Mas o Senhor Jesus nessa tarde, Ele está ressuscitando a fé de muitos nessa tarde. Aleluias! Louvado e agradecido ao Senhor dos Exércitos. O Senhor está trazendo, aleluia, a fé para muitos crentes nessa tarde. O Senhor está dizendo para a crente nessa tarde que ainda tem jeito naquela solução. O Senhor Jesus está dizendo para a crente nessa tarde que aquela casa ainda não está perdida. Aleluia! Porque o Senhor Jesus, aleluia, Ele está assinando, aleluia, e tu vai ver o nome do Senhor sendo glorificado. Porque aquela casa não está perdida. O Senhor Jesus, Ele só quer que em você aumente a sua fé. O Senhor Jesus quer aumentar a fé de crente nessa tarde. Aleluia! O Senhor também, Jesus, quer fortalecer cristão nessa tarde, porque tem cristão fraco espiritualmente nessa tarde. E o Senhor Jesus, Ele está dizendo: eu estou fortalecendo a minha igreja. Eu estou fortalecendo os meus santos nessa tarde. Aleluia! Para continuar firme na minha presença. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Porque nessa última hora, irmãos, nesses últimos minutos, a igreja de Cristo não pode fraquejar. A igreja de Cristo não pode tosquenejar. A igreja de Cristo não pode adormecer. Porque pastor Carlos já está chegando à meia-noite. Já é chegada a meia-noite, igreja. E se já é chegada a meia-noite, todas as virgens têm que estar acordadas. Todas as virgens têm que estar prudentes. Todas as virgens têm que estar com as suas lamparinas acesas. Porque tem crente que as suas lamparinas estão querendo se apagar. Tem crente que as suas lamparinas estão querendo, tipo, piscando para querer se apagar. Mas Deus está dizendo: eu reacendo a chama do meu Espírito Santo sobre vida de crente nessa tarde. Aleluia! Porque tu não pode fraquejar. Porque tu obra contigo na minha palavra. E tu vai pregar minha palavra. Eu trago fortalecimento para a tua vida hoje. Rabassuri andarabacai. Arabassuri andaravai. Narraia surre. Arabassuri andarabacai. Aravaia canto ré. Ori andarabassuri andarai. Deus está visitando saúde de crente nessa noite. Essa irmã de rosa, levanta a tua mão e recebe. Deus está visitando a tua saúde nessa tarde. Rabassuri andarabacai. Ó Deus que cura nessa tarde. Deus que cura está passando nessa tarde. Deus está visitando o crente enfermo nessa tarde. Ori andarabassuri andarai. Oribi cantarabassuri cantarai. Aleluia! Aleluia! Ori andarabassuri andarabacai. Deus nessa tarde, aleluia, visita a vida sentimental de crente nessa tarde.
crente nessa tarde. Rabassuri andarai, rabai. Ele canta, rabassuri andarai. Ele andará, rabassuri andarai. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Aleluia, glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica, glorifica. Glória, 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 glória. O Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo da verdade. Eita, Deus O lindo. Espírito Santo da verdade. Aleluia, aleluia. Tem crente aqui, pastor Carlos, que Deus vai precisar segurar nas suas mãos e caminhar lado a lado. Porque se o Senhor Jesus soltar, aleluia, esse vai se afastar da presença dele. E o Senhor está dizendo, não pode se afastar da minha presença, não. Não pode se afastar da minha presença, não. Porque eu tenho obra, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus.